Estamos aqui para gravar a primeira aula de História. Eu sou o professor Paulo Garcia, historiador, e venho trazer para vocês um pouquinho daquilo que eu conheço. Primeiro vamos falar do trabalho do historiador. O que é ser o historiador? Bom, o historiador é aquele profissional que pesquisa a história, estuda a história. Então é importante para os livros, o conhecimento que vocês têm hoje de história, o profissional historiador. É ele que vai pesquisar, é ele que vai trazer as informações cientificamente comprovadas, certo? Então, o historiador ele tem como obrigação definir a história. E o que vem de ser história? Bom, uma frase simples que vai definir história muito bem. História é a ciência que estuda o passado para a melhor compreensão do presente. É nisso que nós vamos tirar a profissão do historiador. Ele vem com essa filosofia de estudar o passado para nós podermos entender melhor o nosso presente. O que nós vivemos hoje. Nós somos, a sociedade que vivemos, porque nos vestimos desse jeito, porque falamos dessa maneira, porque somos altos, baixos, porque temos raças, porque usamos determinados objetos. Isso o historiador vem buscar no passado, podendo entendermos todo o processo para chegar ao que nós entendemos de hoje como ciência. E muito importante frisar que a profissão de historiador ainda não é oficializada no Brasil. Então, vários co-irmãos de outras ciências também trabalham como historiador. Claro que nós, profissionais de história, nós temos um traquejo melhor, né, para entender, para buscar, para pesquisar. Estudamos mais a fundo as técnicas de pesquisa. Aí vocês vão encontrar muitos outros profissionais se dedicando às pesquisas de história, a fatos antigos e também escrevendo livros sobre isso, certo? Uma coisa importante também entendermos é o mecanismo que o historiador usa para fazer essa pesquisa. Primeiro ele vai buscar em algumas ciências, como antropologia, né, como arqueologia, essas ciências, geografia, e no contexto geral ele vai conseguir, a união dessas ciências, poder criar a pesquisa histórica. Bom, passamos para o objeto que o historiador usa para fazer essa pesquisa. Então, nós podemos dizer que o historiador ele precisa de objetos. Nós chamamos esses objetos como fontes de pesquisa. Essas fontes elas podem ser primárias e elas podem ser secundárias, certo? Primárias, já diz, é a primeira, é aquela inicial, aquela que nós temos o objeto que vai definir alguma coisa naquela época, naquele momento. E a secundária é aquela que vai ser derivada, vai sair dessa primeira, certo? Então nós temos aqui em alguns compêndios, em alguns livros, também a ideia, né, de fontes históricas, elas podem com denominações primárias e secundárias como materiais e também imateriais, certo? Então as materiais, hoje, nós usamos a primária, usamos como os objetos encontrados, hoje elas são chamadas de materiais, documentos pessoais, livros, fotografias, roupas, cartas, pinturas e monumentos. Bom, essas fontes anteriormente eram chamadas de primárias e secundárias. O objeto encontrado a primária, secundária, a derivada. Por exemplo, o livro era uma fonte secundária,
o livro, ela saía as descrições daquilo que era pesquisado na fonte primária, era relatado e ela se transformava em fonte secundária. Nós tínhamos também as fontes orais. E nós temos as fontes que são chamadas de imateriais, que são as músicas, lendas, rimas e crenças. A oral, a antiga fonte oral, né, ela encaixa nessa divisão de material e imaterial. A imaterial, as fontes orais vão ser imateriais. Por quê? Porque as fontes orais também são muito importantes para uma pesquisa. Talvez não muito aceita pela ciência para definir ou comprovar, mas para ajudar ao objeto da pesquisa. Porque muita cultura passou de pai para filho. Então, muita coisa, por exemplo, a cultura africana e afro-brasileira, ela vai ser importantíssima, porque nós já temos pessoas que nasceram no início do século passado e no século retrasado, que ainda vão relatar coisas daquela época que não estão escritas, foram vividas em momentos e não foram descritas. Isso, além de acrescentar e dar força àquilo que nós pesquisamos, que numa certa comparação, nós vamos ter uma ideia real daquilo que aconteceu. E, recapitulando, nós temos as fontes primárias, secundárias e orais, e hoje já os historiadores subdividiram em materiais e imateriais, né? Essas fontes são muito importantes porque ainda o objeto muito usado para pesquisas e entendimento é o livro, né? Apesar do livro ser manual ou ser eletrônico, é o resultado da fonte de pesquisa. Depois de pesquisarmos, relatarmos tudo bonitinho, juntarmos todas as fontes e vamos relatar no livro e procurar passar para as pessoas aquilo que foi entendido e comprovar cientificamente, porque a história é uma ciência. Então não devemos esquecer que história é a ciência, estudo passado, para a melhor compreensão do presente. Então, essa primeira videoaula, com uma introdução, certo? Espero na próxima aula, na segunda aula, eu vou tentar relatar um pouco mais, né, sobre isso e dando pequenos exemplos para vocês. Nós temos aqui a fonte material, ó, temos o livro, é uma fonte material, certo? Onde está descrito. E temos aí material com som, como temos a música, isso é material, né? Espero ter passado para vocês claramente o que é história e o que o historiador vem utilizar na sua pesquisa para poder descrever isso para vocês melhor. Na segunda aula eu vou fazer uma pequena leitura, vou narrar explicando mais a fundo isso, mas é uma pequena introdução daquilo que nós vamos viajar na história. Muito obrigado e até a próxima aula.